Mais uma aula de geografia. Camada de gases que envolvem a Terra. A atmosfera da Terra é composta de vários gases. No entanto, o nitrogênio e o oxigênio são os principais componentes, responsáveis por 78% da sua composição. As camadas da Terra são exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. A exosfera está a mais 500 km de altitude da superfície da Terra. Todas as camadas se tornam cada vez mais rarefeito o ar, conforme a altitude aumenta. Na exosfera, o ar torna-se intensamente rarefeito até a ponto em que deixa de existir no espaço sideral. Na termosfera, está entre 80 e 500 km de altitude da superfície terrestre. Sua temperatura se eleva conforme a altitude aumenta. É nessa camada que se reflete as ondas de radiotelefonia, possibilitando as transmissões de rádio em todos os lugares do mundo. Mesosfera. Essa camada, portanto, exosfera e vem descendo, mesosfera, estratosfera até troposfera. 80 km do solo é a mesosfera. A temperatura diminui atingindo cerca de menos 90 graus quando se vai subindo. Na estratosfera fica a 50 km de altitude. A temperatura aumenta conforme a altitude aumenta. Além disso, a maior parte do ozônio que absorve está localizado nessa camada da atmosfera. Portanto, na estratosfera se encontra o ozônio. Na troposfera, 15 km de altitude, a temperatura diminui 6,5 graus centígrados a cada quilômetro que se distancia do solo. Esta camada concentra-se praticamente em todo o vapor de água da atmosfera. Nela ocorre a dinâmica maior da parte do oceano atmosférico, que caracteriza o clima, como os ventos e a massa de ar e as nuvens. Portanto, na troposfera vamos encontrar esses fenômenos. Na troposfera, quanto maior a altitude em relação à superfície terrestre, menos temperatura de ar. Desse modo, em geral, as áreas localizadas em altitudes elevadas, mesmo situado em áreas tropicais, aumentam temperaturas baixas. Um exemplo acontece com o vulcão Kilimanjaro, que, embora localizado próximo à linha do Equador, tem um topo coberto de neve por conta de sua elevada altitude, 5.895 metros. A pressão atmosférica pode ser definida como um peso que o ar exerce sobre qualquer lugar da superfície terrestre. Assim, tudo que existe na superfície do planeta, como construção, automóvel, vegetação, inclusive nós, seres humanos, sofre a ação da pressão atmosférica. Como já estudamos em ciência, molécula representa tanto a estrutura como também as propriedades de uma substância que é formada pela ligação de um ou mais átomos. Nas regiões de altitude elevada, onde a coluna de ar sobre a superfície é menor, a pressão atmosférica também é menor. Vejamos aqui a coluna de ar. Já nas regiões de baixa altitude, onde o ar é mais denso e a coluna de ar sobre a superfície terrestre é maior, a pressão atmosférica também é maior. E aí você vê aqui a altitude de 4.000 metros e a pressão atmosférica exercida, né? Coluna de ar, baixa pressão. Pronto, então, ventos, o ar em movimento, né? Ventos, o ar
em movimento. Então nós vamos ter a dinâmica global da atmosfera. Célula polar em cima, célula de Ferrel um pouco mais abaixo, célula de Hadley, célula de Ferrel, célula polar. Portanto, ventos polares se deslocam a partir dos polos em direção às regiões de baixa latitude. Ventos alísios deslocam-se do trópico para a região equatorial. Ventos de oeste deslocam-se do trópico para as regiões polares. Célula de Ferrel, circulação dos ventos entre as regiões do trópico e do círculo polar, norte ou sul. Célula de Hadley, circulação dos ventos entre as regiões do Equador e dos trópicos. Portanto, é a dinâmica global da atmosfera. Bem, umidade, está presente na atmosfera na forma de vapor de água. E o resultado da evaporação da água de oceano, lago, rio e também de transpiração de plantas e animais. Precipitação. O vapor de água contido na atmosfera ao ser aquecido pelos raios solares torna-se menos denso e se eleva. Em elevada altitude, o vapor de água se resfria e condensa, formando as nuvens. Neve. Forma-se quando o vapor de água que se eleva e forma nuvem encontra temperatura muito baixa se congela, transformando-se em cristais de gelo. Esses cristais precipitam-se na forma de floco de gelo, chamado neve. Granizo. Forma-se quando as gotas de água carregadas pelo vento para as porções mais elevadas das nuvens, onde as temperaturas são mais baixas, transformam-se em cristais de gelo. Ao se juntar, os cristais de gelo tornam-se cada vez maiores até precipitarem-se e atingir a superfície terrestre na forma de pedras de gelo. Massas de ar, tempo e clima. Portanto, frente quente. Forma-se quando uma massa de ar quente avança sobre uma massa de ar frio. Frente fria. Forma-se quando a massa de ar frio avança sobre uma massa de ar quente. Portanto, massa de ar polar marítima, fria e úmida. Polar continental, fria e seca. Tropical marítima, quente e úmida. Tropical continental, quente e seca. Porções de ar que apresentam características semelhantes com temperatura, pressão e umidade são as massas de ar. Bem, vamos terminando aqui a nossa aula por aqui. Até nossa próxima aula de geografia. Lembrando que logo após o estudo da geografia teremos também o estudo das aulas de ciências.